Quando eu estava no segundo grau, eu estudava à noite. As duas últimas aulas da sexta-feira, o professor chegava, olhava para a sala que estava aquela tremenda zona, fazia uma chamada e dava o seguinte recado para todo mundo, falando: ó, vocês já ganharam presença, se vocês quiserem ir para o boteco lá fora, vocês estão liberados, que eu vou dar a matéria da página tal até a página tal. Boa bebedeira para vocês. Para quê? Efetivamente o pessoal saía, se acabava na bebida, e as pessoas que realmente queriam assistir a aula tinham a oportunidade de fazer isso sem perturbação. Eu lembrei disso porque normalmente num vídeo desses a gente vai encontrar aqueles comentários: oi, Tonela, você não teve ação no teu vídeo, você ficou muito falando. Amigão, já fiz chamada, dá um joinha, dá um não joinha e você já pode se gabar que você assistiu os nossos vídeos. Muito longe de ter a pretensão de ser um professor, nesse vídeo não vai ter ação, a gente não vai montar o motor, não vai ligar, não vai explodir o carburador porque eu errei os cabos de vela igual na TV a cabo sempre acontece, tá? Simplesmente a gente pretende aqui nesse vídeo compartilhar algumas considerações que eu acabei fazendo com a Bianca em relação ao sistema de lubrificação, especificamente do HVX. Então não vai ter, a ação aqui vai ser zero. Por isso, se você precisa ver a ação, volta daqui uns 2 meses, que aí a gente já vai estar montando o motor, talvez tentando colocar ele no carro. Para quem ficar, o que a gente promete é que o cérebro vai ser bastante exercitado. Bom, o que a gente vai apresentar aqui são algumas considerações, algumas conversas que eu tive com a Bianca na última semana, algumas dúvidas dela, e a gente baseia 90% da nossa informação nesse livro, que vocês já conhecem, vocês que acompanham nosso canal, vocês que não foram para o bar, que acompanham nosso canal, conhecem já esse livro, e também em todas as informações que a gente já apresentou do HVX. O HVX é uma modificação idealizada por um cara chamado Bob Hoover, um americano, e a intenção dele era melhorar a circulação do óleo. O óleo tem várias funções dentro do motor. A primeira e básica, e que todo mundo deduz, é lubrificar. Além de lubrificar, ela tem a função de trocar calor com as peças, ela mantém os contaminantes do óleo em suspensão, sejam partículas metálicas ou uma partícula estranha que tenha entrado no motor. Essa partícula, no momento que passar por um filtro, por alguma coisa assim, ela vai ser retida. E os contaminantes químicos também, eles precisam ficar em suspensão no óleo. E aí os aditivos que o óleo, que compõem o óleo, eles são capazes ali de neutralizar ou de conter alguma ação ali que pode ser corrosiva ou alguma ação maléfica ali para o restante do motor, eventualmente um retentor ou alguma coisa assim. Basicamente essas funções, além daquilo que é quase que fácil da gente imaginar, que onde tem um óleo circulando numa peça metálica, essa peça está relativamente protegida da oxidação. Então a intenção do Bob Hoover, quando ele fez o HVX, foi garantir que o óleo circulasse numa vazão maior. Vazão seria a quantidade de óleo que vai passar num duto ou numa superfície num determinado período de tempo. E a intenção dele era justamente fazer o quê? Fazer com que esse aumento de vazão conseguisse deixar mais uniforme a temperatura possível, tirando os pontos mais quentes de temperatura do motor, que o projeto original não prevê, e fazendo que o óleo retirasse esse excesso de temperatura, particularmente do cabeçote. Então a gente vai abrir a carcaça aqui para tentar fazer um resumo daquilo que a gente já apresentou na série do motor do Mauro, do que é o HVX, e como todo bom brasileiro, eu vou querer ser mais inteligente do que o Bob Hoover, e eu vou me perguntar: por que o Bob Hoover não fez isso? O Bob Hoover poderia ter feito aquilo. E vocês vão acompanhar tudo que o Bob Hoover deixou de fazer. Por isso que a gente vai muito além do HVX nesse vídeo. Eu vou chamar essa metade da carcaça da metade do cilindro 1 e 2 e a outra metade do cilindro 3 e 4. Porque aí você fala: a metade esquerda, a metade direita. Ah não, Tonela, mas eu estava olhando o carro de frente. Não, mas o meu é um Gol BX. Então metade do cilindro 1 e 2 e a outra metade do cilindro 3 e 4. Por aqui a gente tem a captação do óleo, tá? Através desse pescador, dessa tubulação. A bomba de óleo vai ficar aqui, vai pressurizar o óleo, vai criar uma pressão negativa aqui, o movimento das duas engrenagens, vai sugar o óleo por aqui, vai
e vai pressurizar a outra metade da carcaça. Essa é a metade da carcaça dos cilindros 3 e 4 e a metade que eu chamo de metade pressurizada. A bomba de óleo pressuriza a partir daqui e vai pressurizar a galeria principal de óleo. Externamente, o óleo sobe por aqui, tá? Aqui tem o regulador de pressão do óleo, que é aquele pistãozinho com a mola, e ele tem acesso à galeria principal, que é essa parte aqui. Então, quando o motor está frio, o óleo está mais viscoso, isso a gente está teorizando aqui, o óleo está mais viscoso, a pressão dele é maior. Então, ele acaba empurrando o pistãozinho mais ou menos até essa região, ele vai direto da bomba para a galeria principal. No momento que o motor vai esquentando e que o motor está muito quente, a viscosidade do óleo diminui. Teoricamente, a pressão do óleo vai diminuir o pistãozinho e ele vai gradualmente subindo aqui, impedindo a passagem do óleo por esse caminho, por esse atalho da galeria principal, e ele acaba subindo por aqui. Quando ele sobe por aqui, ele passa pelo radiador de óleo, desce e aí sim ele vai diretamente para a galeria principal. Isso daqui é um regulador de pressão com a mola, não é uma válvula termostática. A galeria principal, ela está aqui dentro, ó, ela passa por aqui. Eu mostrei primeiro externamente porque é a visão mais familiar que a gente tem, mas internamente ela passa por aqui e lubrifica os 4 mancais do virabrequim, inclusive esse quarto aqui que é o da polia, através desses 4 furos de lubrificação. Então, a principal peça que é lubrificada pela galeria de óleo é o virabrequim, através desses 4 furos de lubrificação. Isso daí a gente já vai entrar em mais detalhes. Além da galeria de óleo chegar nessas 4 saídas, a gente tem algumas saídas aqui na parte de baixo para lubrificar os tuchos, tá? Então, se a Bianca conseguir mostrar de lado, a gente vai perceber que tem um furinho ali, tá? Esse furinho tem uma comunicação com o cilindro do outro tucho aqui do lado e assim por diante. O óleo, para abastecer os tuchos, ele chega por essa parte aqui, esse furo gigantesco, tá? E esse furo aqui também, e esse pequeno furinho para lubrificar o comando. Então, na verdade, o óleo, a partir da galeria principal, ele lubrifica cada um dos tuchos, chega até as 3 bronzinas do comando de válvula desse lado, e por esse rasgo que existe, ele vai lubrificar os tuchos do outro lado, da carcaça do cilindro 1 e 2. Então, desse lado da carcaça, todo o óleo que chega até ela é por aqui, é por esse rasgo, e a partir daqui eles vão conseguir lubrificar os tuchos. Então isso daqui é uma canaleta estreita. Se você for comparar o fluxo que você tem de óleo para os tuchos do lado do cilindro 3 e 4, a quantidade de óleo que chega aqui ela é quase que injusta. Para gravar isso, aqui a gente tem um furo de lubrificação para esse tucho, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, todos alimentados por essa galeria. E por uma conveniência de usinagem, por uma facilidade de usinagem, esse furo é cego, ele não vai para lugar nenhum. Esse furo ele tem todo o potencial de receber óleo através dessa canaleta que fica atrás da bronzina, mas ele termina aqui onde eu estou colocando essa canetinha, tá? E o mais grave, ele poderia estar abastecendo essa linha de lubrificação dos tuchos, mas aqui ele é cego, também não existe um furo daqui até aqui. Quem lubrifica o tucho da válvula de escapamento do cilindro número 2 é simplesmente o óleo que chegou por aqui, conseguiu atravessar o corpo do tucho de admissão do cilindro número 2 e conseguiu com muita dificuldade chegar aqui. Então o que o Bob Hoover fez? O Bob Hoover foi genial? Não, ele foi esperto, porque ele olhou uma carcaça do Volkswagen Tipo 4, que é aquele motor melhorado, aquele motor que vai de 1.7 a 2.0 do Super Beetle, do Porsche 914, e ele observou que naquela carcaça essa ligação já existia, eles aproveitaram todo o potencial. Aí entra aquela máxima, Tonella, se precisasse a Volkswagen teria feito isso.
tudo que o engenheiro quer fazer numa fábrica é limitado, quase que a parte de engenharia está subordinada à questão financeira, à questão do lucro da empresa. Em todas as épocas da indústria foi assim. E no caso do Fusca, apesar de ser uma máquina genial, não é diferente. O custo que existiria para fazer esse furo e fazer a ligação aqui não justificava para um motor 1200, para um motor 1300, mesmo para um 1600 o motor funcionaria relativamente bem por muito tempo sem esse furo. O que o Bob Hoover fez? Com muito capricho, uma das modificações do HVX é comunicar esse furo cego e tirar esse tampão, tá? E com uma broca adequada você abrir daqui até aqui. É um procedimento delicado, para você perder a carcaça basta você piscar, e francamente é uma coisa que eu não gosto nem de ver fazendo, porque eu sou fraco do coração para essas coisas. Tá? Por outro lado, o nosso ninja da retífica Pirajussara, o Marcos, ele faz isso daqui tranquilamente, totalmente focado no que ele está fazendo. Então, quando ele está fazendo esse tipo de serviço, a gente não corre riscos. Mas o HVX não é simplesmente um atalho que você vai criar daqui para cá. Eu tô com um tucho aqui na mão e eu espero que a Bianca consiga mostrar muito bem que ele tem dois rebaixos aqui na altura dele, sendo que o inferior ele tem um furinho. Aqui eu desenhei ele maior, então aqui a gente tem um diâmetro menor. Tá? O óleo é pressurizado por aqueles furos que a gente mostrou na carcaça, lembrando que o escapamento do cilindro número 2, ele poderia estar recebendo pelos dois lados, mas ele não recebe por uma economia na usinagem ali na fábrica. Então a intenção disso, lembrando que o Fusca original ele só tem 2,5 litros de óleo, a bomba de óleo dele é pequena, e o projeto original foi feito numa época que não existiam óleos multiviscosos. Tá? Então, para aquela ocasião, isso daqui funcionou e funciona muito bem na questão original. A questão é que o Bob Hoover estava cheio de ideias na cabeça e ele estava sempre tentando melhorar as coisas, mais ou menos igual a gente, guardadas as devidas proporções. Tá? Porque a gente é brasileiro, a gente consegue ir além do Bob Hoover. Tá? Então o óleo ele chega por aqui, nesse diâmetro menor ele consegue contornar o tucho e consegue pressurizar o outro tucho. Em outras palavras, não, esse furinho está escondido aqui embaixo. O óleo não consegue encontrar uma saída para subir para a vareta. Quando que ele vai encontrar essa saída? Quando o CAM do comando de válvula acionar a válvula. Nesse momento, e percentualmente é um espaço de tempo muito pequeno no funcionamento do motor, provavelmente alguma coisa de 30%, alguma coisa assim no ciclo completo, esse tucho vai subir aqui, o furinho vai ficar exposto e aí sim você vai ter a possibilidade do óleo subir na vareta. Esse é o ponto principal da modificação do Bob Hoover, porque ele percebeu que o cabeçote trabalhava muito quente, tinha refrigeração com a troca de calor com ar, mas você tinha ali um potencial, principalmente quando você coloca uma bomba de maior vazão, com os lubrificantes melhores que existem hoje, você poderia aumentar essa vazão de óleo, para garantir que o óleo que chegasse lá, além de lubrificar melhor, balancim, válvula e tudo mais, essa presença do óleo lá, essa troca de óleo lá, de lubrificante ali, e voltar pelas capas de tucho, traria junto o calor do cabeçote, que é onde acontece a combustão e é a peça potencialmente onde tem mais calor dentro do motor. E qual foi a maldade do Bob Hoover? Primeiro ele fez aquela comunicação da carcaça, para garantir o maior fluxo possível de óleo pro tucho da válvula de escapamento do cilindro número 2. Na verdade não foi o maior fluxo só para esse tucho, foi o maior fluxo para toda a galeria dos tuchos dos cilindros 1 e 2. Além disso, a grande maldade dele foi ter feito 3 cortezinhos defasados a 120 graus um do outro, aqui na parte mais alta que separa os dois rebaixos do tucho. Aí ele conseguiu o quê? Um vazamento, entre aspas, um vazamento bom de óleo o tempo todo, nos 720 graus do ciclo 4 tempos do motor, e o óleo subia o tempo todo pela vareta. E aí ali em cima ele encontraria provavelmente aquele rastrelinho dentro do balancim que a gente já apresentou para vocês, encontraria o furo, eventualmente um parafuso esférico para ajudar, eventualmente um rebaixo no eixo de balancins. Com isso você consegue um aumento brutal no fluxo de óleo
para os dois cabeçotes, uma troca de calor mais eficiente. Esse óleo que antes não ia nesse volume para os cabeçotes, ele vai e volta sim, trazendo o calor, o excesso de calor que tinha no cabeçote, e aí você vai tratar esse calor da forma que você achar mais conveniente para o teu projeto. Ou você vai colocar um sistema de circulação externo, que é o nosso caso, uma bomba de maior vazão, um filtro que já ajuda a trocar calor, eventualmente um radiador de óleo ou alguma coisa assim. Então basicamente o motor Volkswagen ele sempre foi lubrificado de forma ideal. O que o Bob Hoover enxergou aí foi uma melhoria na troca térmica. Ele aumentou a vazão do óleo, tá? Aumentou a vazão do óleo para que você conseguisse manter a temperatura do motor de uma forma mais controlada, de uma forma que o cabeçote, que a queima ocorresse de uma maneira mais conveniente. Bom, a gente não quer parar no HVX, a gente quer ser muito mais perigoso, muito mais famoso que o Bob Hoover. Então, para que a gente consiga, pelo menos uma tentativa, claro, a gente precisa imaginar como que acontece a lubrificação. Aqui você tem uma superfície, aqui você tem outra superfície. Aí você coloca óleo no meio das duas, tá? O óleo, ele vai grudar nessa superfície, vamos dizer que seja uma placa. E o óleo também vai grudar nessa superfície. Na verdade você vai preencher isso tudo aqui com óleo. O que acontece? Você começa a deslizar uma num sentido e deixa a outra parada, ou desliza cada uma em um sentido. O que vai acontecer? Aí você tem que imaginar numa escala bem pequenininha. O óleo que está grudado aqui, ele vai continuar grudado no metal. O óleo que está grudado aqui, ele vai ficar grudado no metal também num filme mínimo, tá? No filme limite de óleo. A quantidade de óleo que você tiver aqui, ela vai ficar, eu vou dizer, em atrito com o outro óleo que está mais próximo de uma superfície e de outra superfície. Então você vai ter o óleo aqui em movimento e o óleo que está, vamos dizer, aderido, grudado nas peças metálicas, ele vai estar solidário ali com a peça. Essa parte de cima é que ela vai estar com uma turbulência. É mais ou menos você chegar numa superfície com água e assoprar. A parte de cima ela vai se deslocar e a parte de baixo não. Ou você jogar um jato de água ali, ou alguma coisa assim. Dá para você visualizar isso daí de diversas formas. Então imagina que você acabou de colocar um pouco de óleo, uma gota de óleo e apertou duas chapas e começou a fazer assim. Ou você vai ter uma quantidade de óleo bem conveniente, uma quantidade de óleo que vai garantir essa lubrificação e ao mesmo tempo ela vai se espalhar. Aí imagina que você cansou de brincar, você vai embora e deixa as duas chapas lá. O que vai acontecer? O óleo vai vazar por aqui, o óleo vai vazar por aqui, e no outro dia, um exemplo, no outro dia quando você chegar, as duas chapas elas vão estar quase unidas. Vai ter uma película de óleo aqui, uma película limite, tá? Menos do que isso ela não se separa. Da mesma forma que ela grudou aqui, ela está se segurando ali nas outras moléculas de óleo para não se separar. E essa é vamos dizer, o grande atributo ali do óleo. As moléculas elas mantêm ali uma união. Então aqui você passa a ter uma lubrificação, uma película limite, um filme na menor espessura possível. Tonela, por que você está falando isso? Porque isso acontece no motor quando você vai dar a primeira partida de manhã. A diferença é que o mancal do virabrequim, ele não é uma superfície plana. A gente pode fazer isso daqui com ele. E o virabrequim também não é uma chapa. Ele é redondo, dessa forma. Eu fiz bem exagerado aqui a diferença de folga que existe entre uma parte e outra. Pra gente não existe folga nenhuma, é folga de alguns centésimos ali. Mas o óleo enxerga mais ou menos dessa forma, o óleo funciona dessa forma. Quando você quando você chega perto do teu carro e ele não funcionou ontem, você tem aqui uma camada limite de óleo, uma película limite de óleo. E aqui talvez você tenha também, mas as peças não estão em contato. Quando você dá a partida no motor, o virabrequim ele começa a entrar em contato com essa película limite, é o mínimo que precisa estar ali, ou que deveria estar ali,
para lubrificar o motor. Qual é a boa notícia? Você tem um furo que tem uma galeria pressurizada dentro da carcaça, que é mais ou menos como se fosse a parte hidráulica da tua casa, desde que você tenha pago a conta da Sabesp. Você vai ter, no momento que você abrir a torneira, no momento que você exigir uma vazão aqui, ou pelo próprio funcionamento da bomba, o bombeamento do óleo por aqui, você vai ter uma quantidade nova de óleo entrando. Então numa primeira fase você tem uma camada limite aqui, e aí a gente confirma aquilo que o Alberto falou pra gente naquela tremenda aula que ele deu lá na retífica Pirajussara da KS. O virabrequim, ele trabalha flutuando num filme de óleo. Então o que acontece? O óleo começa a entrar por aqui, o virabrequim está girando para cá, tá? Então o óleo que está entrando por aqui, ele vem para cá e começa incrivelmente a levantar uma questão de milésimos ali, de um micron, ele começa a levantar o virabrequim. E por conta disso, o virabrequim nessa etapa, ele vai passar a trabalhar numa película espessa de óleo, ou seja, numa camada de óleo muito mais grossa, igual aquela que a gente desenhou aqui embaixo, muito mais grossa do que se o óleo estivesse em repouso. E quem garante isso é o suprimento de óleo que está chegando aqui na bronzina o tempo todo. Esse é o sistema de lubrificação hidrodinâmica. Você está sempre renovando o estoque de óleo do mancal. Então imaginem que esse círculo externo seja a parte interna aqui da bronzina e aqui seja o virabrequim. No momento que o motor está em trabalho, ali está funcionando, você está acelerando ele, você tem uma película espessa de óleo aqui sendo renovada, e mais do que isso, escapando pelas bordas da bronzina, pelos dois lados ali, voltando para o cárter, trocando calor, tá? E essa é a situação ideal. O virabrequim fica parado bem no meinho aqui, certinho, Bianca? Não. Não, ele não fica parado, a gente já conversou, então ela está praticamente com a cola no bolso. Por que o virabrequim não fica parado nessa posição equilibrado, só girando? Porque ele funciona, ele recebe pancadas no eixo dele, e essas pancadas são causadas pelas explosões do cilindro. Então se a gente visualizou aqui o mancal principal, a gente tem 2 cilindros aqui, tá? E 2 aqui. Então você está dando algumas marteladas no virabrequim para cá e algumas marteladas para cá. Isso faz com que o virabrequim acabe oscilando nesse filme de óleo, nessa película espessa, e ela vai ceder, mas ao mesmo tempo absorver esse, vamos chamar de vibração, tá? Mas que são os picos de carga ali que cada explosão deu no virabrequim. De qualquer forma, está lubrificado, está uma maravilha, está muito bem feito. Mas a gente pode, claro, a gente pode melhorar essa lubrificação. Mas para melhorar essa lubrificação não adianta a gente ficar aqui pensando, a gente tem que agir. Então a gente vai pegar a furadeira e fazer um monte de furo. Afinal, o Bob Hoover fez vários furos e vários cortes nos tuchos para aumentar a vazão de óleo. A gente pode fazer a mesma coisa. Antes da gente mostrar as peças que podem ser castigadas por uma broca ou por uma micro retífica, eu queria que todos tivessem um conceito assimilado o tempo todo enquanto a gente estiver tratando desse assunto. Imagina que a Bianca pegou um copo d'água, pegou um canudinho, tá? E ela está tomando aquela água. Ela está fazendo um certo esforço e ela vai tomar aquela água numa determinada velocidade. Tá? Imagina agora que a Kátia, são 3h30 da tarde, e pontualmente a Kátia vem com aquela vitamina geladinha para mim e para a Bianca. Tá? E na vitamina tem banana, tem maçã, tem cenoura e tem laranja, é isso, né? Acho que sim. É isso. Tem tudo isso em ordens variadas, em proporções variadas. Se você colocar o mesmo canudinho da Bianca com a mesma força que o pequeno diafragma dela tem ali para criar um vácuo e sugar o canudinho, ela vai ter muita dificuldade. Então, a água equivale a um óleo mais fino, menos viscoso, e a vitamina seria um óleo extremamente viscoso. Bom, tudo isso que a gente ilustrou até agora vale para esse mancal e para esse mancal. Tá? Para o mancal número 1, para o mancal número 2, ou mancal central, e para o terceiro mancal, e até para o mancal aqui da polia. Tá? Porque todos têm uma bronzina
e todas as bronzinas ela tem um furo, porque ela recebe pela linha hidráulica, vamos dizer assim, da carcaça, ela recebe sempre pela metade da carcaça do cilindro 3 e 4, ela recebe um suprimento de óleo, uma determinada vazão, na viscosidade que o dono escolher, ou que o frentista escolher, e na vazão que a bomba, ou que a construção do teu projeto seja capaz de dar. Então o óleo acaba chegando aqui na bronzina. Eu vou pedir para a Bianca dar uma aproximada. A gente tem um rasgo nas costas da bronzina que abrange todo o perímetro dela, tá? Todo o contorno externo dela tem uma canaleta por onde o óleo flui a partir do ponto aonde ele chegou. A partir daí a gente tem dois furos, ou seja, o virabrequim ele recebe óleo a cada 180 graus e a gente consegue manter uma película espessa em todos os mancais do virabrequim. Tá? Mas agora a Bianca vai aproximar e a gente vai ver uma coisa. Vocês já sabem que existe, obviamente, mas a gente tem furos nos mancais principais. Tá? E esses furos, tá? Eu estou mostrando o desse e eu consigo mostrar o desse. O do mancal número 2 ele está defasado a 180 graus. E por que esses furos você vai considerar que são entradas de óleo, tá? E esses furos que a gente tem nos mancais da biela são saídas de óleo. Então a única forma que o óleo tem para chegar no mancal da biela, que é justamente quem está criando essa oscilação no virabrequim, nesse sentido, a única forma que ela tende a entrar é através desse furo, tá? E sair através desses furos. Não existe o caminho contrário, nunca o óleo vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Primeiro porque você tem uma pressão positiva na tua película espessa aqui, para gerar um movimento de óleo. Além disso, você tem uma outra variável que é muito aproveitada na construção do motor. Você tem a força centrífuga, o virabrequim está girando, então a própria canaleta ela acaba criando ali uma indução para a carga de óleo que você estiver colocando aqui, ela conseguir sair. Lembrando, isso daqui é um canudinho, tá? Você lembra do canudinho, e lembrando que uma água vai ser mais fácil de passar, vai passar em menor tempo do que a vitamina das 3h30 da tarde. Eu tô muito com esse negócio de relógio na cabeça. Bianca, deixa eu comentar alguma coisa, porque eu sei que tem gente que nasceu aí no século 21, tem gente que nasceu no final dos anos 90, encantadíssimo com a tecnologia, mas a gente não vai conseguir avançar nesse raciocínio enquanto a gente não souber as horas. Tá. Um dos maiores absurdos que a Bianca me falou até hoje, nesses 18 anos da nossa convivência terrena, foi que muitas pessoas da mesma idade que ela não sabiam ver as horas no relógio analógico. Mais do que isso, quando eram questionadas, isso é coisa de velho, eu olho a hora no meu celular, eu não tenho problemas com isso. A partir daqui a gente não vai conseguir usar um relógio digital, infelizmente. Então vamos lá, caso você seja um rebento, um fruto do século 21. A tecnologia antiga às vezes é muito útil para a gente. Aqui é o mostrador de um relógio analógico. Então, meio-dia ou 12 horas, 3 horas, tá? 9 horas, 6 horas. Eu imagino quantos caras velhos igual eu devem estar dando risada agora. 1, 2, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Um círculo tem 360 graus, pelo menos até ontem, na última vez que eu consultei um livro, tá? E se a gente dividir esse círculo aí em 12 partes, a gente tem 30 graus para cada hora. Bom, então se a gente imaginar que aqui a gente também tem um relógio, tá, analógico, a gente consegue supor, tá, que já que isso daqui é um motor, que a gente tem 2 cilindros desse lado e 2 cilindros desse lado, a gente tem explosões alternadas, sempre às 9 horas, tá? Do cilindro, se você estiver olhando o motor de frente, dos cilindros 3 e 4 às 9 horas, e às 3 horas, meia hora antes da nossa vitamina diária, Bianca, dos cilindros 1 e 2. Bom, aqui é a nossa bronzina do mancal número 1, que um dia foi uma bronzina e agora passou a ser um relógio no fantástico mundo da Bianca.
tá? E a gente percebe que a gente tem dois furos defasados a 180 graus. A Bianca vai aproximar aqui onde está o furo e a gente percebe que por algum motivo que a gente não conhece, a pessoa que usinou essa bronzina, ela fez uma valeta aqui, ela fez um espaço. Se a gente estivesse lidando com ar, eu chamaria esse espaço de pulmão. Aqui a gente pode chamar de um balão ou de uma bexiga, tá? Então a gente imagina que nesse espaço você vai ter um reservatório de óleo, tá? E nesse espaço você vai ter um reservatório de óleo, tá? E o que eu poderia fazer para aumentar esse reservatório de óleo? Várias alternativas. Eu posso talvez aumentar esse furo, eu posso aumentar esse furo, eu posso aumentar esse reservatório. Afinal, a gente quer lubrificar, mas a gente quer lubrificar com força. A gente está no Brasil, as temperaturas aqui são altíssimas e a gente precisa lubrificar esse virabrequim com força. Acabei de colocar um pininho na carcaça, o pininho que vai travar a nossa bronzina do mancal número 1. E se a gente perceber, ela não está nem centralizada, ela está deslocada. Mesmo que eu for um zelão, eu não consigo montar ela ao contrário. Mas tudo bem, a gente vai montar ela aqui dessa forma. Bom, agora a coisa começa a ficar legal. Eu coloquei a carcaça na posição normal dela, quando ela fica montada no Fusca, para não terem dúvidas. O pino está ali, já encaixei a bronzina aqui. 12 horas aqui, 6 horas aqui. Aqui eu marquei a referência da onde termina o bolsão, aqui é onde começa o bolsão. E a mesma coisa para essas duas marcas superiores. Lembrando que as marcas são aproximadas. Aqui a gente tem então bolsão começando às 10 horas. Por que começando? Porque a gente está olhando o virabrequim ali de frente. Eu fiz as marcas de referência sempre imaginando que a gente está olhando o motor de frente. O bolsão começa às 10 horas e termina a 1 hora. Aqui o bolsão começa às 4 e termina às 7. Ou seja, nessa situação existe um furinho mais ou menos aqui, que vai preencher o bolsão com óleo, e se tudo correr bem, na mesma pressão que a gente tem em toda a galeria ali, se a gente for desconsiderar as perdas. Qual a vantagem? O virabrequim está aqui dentro, ele vai estar girando aqui dentro. No momento que ele passar aqui, ele tem um contato com uma maior quantidade de óleo e possivelmente com alguma pressão, então ele vai arrastar e ele vai manter a película espessa durante os 360 graus do giro dele. Uma outra coisa interessante, considerando o motor nessa posição, que é a posição de trabalho dele, ele tem cargas horizontais, cargas às 9 horas e cargas às 3 horas, que são as explosões dos cilindros que estão horizontais aqui. Então, imediatamente após o virabrequim pegar a maior quantidade de óleo possível, é justamente quando ele vai receber a carga. Se essa posição, por exemplo, tivesse adiantada aqui até 9 horas, a película espessa aqui talvez não estivesse tão eficiente quanto exatamente nessa posição. Então esse mancal com essa bronzina vai garantir que ele tenha a lubrificação pelos 360 graus. Aqui vai entrar uma outra variável. A gente tem um furinho de óleo, uma passagem de óleo. No caso, essa passagem de óleo é uma entrada de óleo. Aqui no mancal central a gente tem outra que está voltada aqui para baixo. E aqui no terceiro a gente também tem uma. Tá? Então, essas entradas de óleo, elas vão levar o óleo para os colos das bielas aqui. Então, em cada biela, a única forma de você lubrificar é criar uma canalização direto do mancal até aqui. O que a gente pode fazer? Como a gente pode observar isso para tentar otimizar nosso motor? Muito simples, eu vou deixar ele nessa posição. A gente já teve, vamos dizer, a consciência do posicionamento aqui do bolsão. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir a diferença de ângulo entre esse furo e esse furo aqui. Na verdade, este furo que a gente está vendo aqui, ele vem para o mancal, para o colo da biela número 3. Mas como a gente pode considerar que ele está aqui embaixo defasado a 180 graus e que a gente também tem os bolsões a 180 graus, a gente pode medir e usar como referência
essa diferença angular aqui. E eu vou fazer da forma mais simples possível. Eu vou colocar um transferidor aqui em cima, apoiado nos dois pinos. E eu tenho grosseiramente 30 graus aqui de defasagem da saída do óleo. Considerando o sentido de rotação sempre horário a partir da frente do virabrequim aqui, ele vai girar assim. Então a gente pode afirmar com certeza que esse furo, enquanto ele está na posição do meio-dia, esse daqui está atrasado 30 graus. Ele está atrasado 1 hora, ele está então às 11 horas. Vamos tentar entender o que isso representa no funcionamento do motor e na lubrificação. Bom, aqui está a entrada de óleo às 12 horas. Ele gira nesse sentido e aqui esse pequeno rebaixo aqui no formato de uma gota é o que o Franzoni chama de convite. No momento que essa pontinha aqui ela tem o contato aqui com o bolsão, já começa a gerar uma indução e o óleo já começa a fluir daqui pro furinho de lubrificação da biela. Então, esse ângulo de 30 graus ou de 1 hora no nosso universo, ele não é à toa e a gente vai tentar entender ele agora. Aqui vocês precisam exercitar um pouco a criatividade de vocês e enxergarem a traseira do virabrequim, aqui com os pinos que vão prender o volante, tá? E aqui esse verdinho é o desenho do furinho que vai até o mancal, no caso ali da biela do cilindro número 3. Tá? Então ele tem um ângulo tal que ele saia a 30 graus, tá? dessa vertical perfeita. O ponto que é interessante, todo esse conjunto gira. Isso daqui gira em torno dele mesmo e o colo da biela, meio que como ele executa uma translação em torno do virabrequim, porque aí você tem o ciclo de 4 tempos. Então vai continuar válido para a gente, independente da posição angular do virabrequim, essa defasagem de 1 hora de atraso, para a gente poder entender como é feita a lubrificação dinâmica do mancal da biela. Bianca, vamos lá, o virabrequim já está colocado aqui dentro e o motor está trabalhando, ele está girando. O furinho que leva óleo para a biela, ele está aqui. Quando ele chega nas 10 horas, ele tem contato com esse bolsão de óleo pressurizado. O que acontece com o óleo? Ele vai entrar e vai sair no mancal da biela. Como a gente tem uma defasagem de 30 graus ou um atraso de 1 hora, ele vai chegar nessa posição das 9 horas, tá certo? Isso. Tá. Então, como a gente tem aqui 3 horas, sendo que cada hora corresponde a 30 graus, a gente tem 90 graus de percurso aí, vamos dizer, do virabrequim, onde ele consegue receber uma pressão de óleo através do furinho e enviar esse fluxo de óleo para a biela. Então, como a gente não consegue dilatar o tempo, se ele começou 1 hora antes, ele termina, que horas? 1 hora antes, 12. Às 12 horas. Então a gente vai ter exatamente essa posição. E quando eu falo essa posição, ela é independente da posição do virabrequim. A gente sempre vai considerar isso daqui. Então ele vai começar a receber óleo às 9 horas e vai terminar ao meio-dia. Quando ele chegar no bolsão das 4 horas, a mesma coisa. Ele vai começar a receber óleo pelo furinho às 3 horas e ele vai terminar às 6 horas. Então aqui é onde a gente vai ter um fluxo de óleo mais consistente no mancal da biela e a mesma coisa nessa outra parte. E a gente vai explicar o motivo. Bom, vou pedir o máximo da atenção da Bianca e de criatividade e de vocês que estão assistindo a mesma coisa. A gente tem uma defasagem de 1 hora entre o furo do virabrequim e o furo do colo da biela. Tá? Então quando a gente está com o virabrequim na posição das 10 horas, esse furinho ele está apontado exatamente na posição das 9 horas. Nesse momento vai começar a comunicação de óleo e ela vai até a 1 hora, ou seja, ela vai até aqui. Se a gente observar, o óleo vai começar a sair exatamente no ponto morto superior e vai mais ou menos até a posição de 90 graus. Ele vai mais ou menos aqui até as 12 horas. A partir daí você não tem mais alimentação direta pelo bolsão, simplesmente o que restou ali da película
de óleo e você vai descer isso daí até o ponto morto inferior. Aqui não chega óleo e da 1 hora aqui até as 4 horas não vem óleo. Daqui até aqui não vem óleo. A partir das 4 horas no virabrequim ou 3 horas no colo da biela, em outras palavras, no ponto morto inferior, ou seja, a gente está com as duas marcas mais importantes aqui justamente coincidindo com o momento que começa a lubrificação. A gente começa a receber um fluxo de óleo de 90 graus que vem até aqui. Tá? Ele vai cumprir isso, que é exatamente isso daqui. Aí depois a gente tem também um espaço que ele não vai receber óleo, pelo menos com o mesmo fluxo. Pode ser que alguma coisa ali, pela força centrífuga, se existir espaço para o óleo passar, consiga descer. Eu acho que no projeto o ideal é que nunca, que sempre você tenha mais óleo do que seja possível você fluir pelo mancal, para você não chegar numa película limite. Apesar de eu ter medido grosseiramente ali o tamanho do bolsão, o tamanho angular do bolsão e a distância angular entre os furos dos colos aí do virabrequim, a gente percebe que tomaram todo o cuidado de colocar o maior fluxo e possivelmente pressão de óleo justamente no ponto morto superior, que a cada 360 graus ele está justamente na fase de maior pressão possível. Então a gente consegue visualizar agora o óleo chegando aqui justamente no momento de maior pressão, deslizando para cá. Na verdade, quando ele desliza para cá, ele vai deixando o filme nesse caminho, a película de óleo nesse caminho. Uma película espessa que a força da explosão vai esmagar e vai direcionar o óleo para fora. E se tudo correr bem, se tudo correr de acordo com o projeto, vamos dizer, de funcionamento, de lubrificação do motor, essa película ela não vai acabar. E quando ele está no ponto morto inferior, exatamente às 3 horas aqui na nossa referência, ele recebe também um fluxo de óleo desse bolsão, tá? E ele consegue lubrificar, espalhar mais óleo pelo mancal, trocar a temperatura, trocar calor e renovar a camada de óleo até o próximo ponto morto superior, onde a gente começa com aquele ciclo de novo. Naturalmente, se a gente levar em consideração a questão da massa da pizza, se ela tiver com muita farinha, muito densa, muito viscosa, fica mais difícil de abrir. O vermelho aqui, a película de óleo, é mais ou menos a mesma coisa. Se ela for muito densa e o motor estiver muito rápido, a velocidade entre vamos dizer, as partes aqui for muito alta, você corre o risco do filme de óleo, da película de óleo, não acompanhar o movimento. Por outro lado, se o filme de óleo for muito fino, numa situação igual a essa daqui, a pressão corre o risco de esmagar e você também ficar sem óleo. Tudo isso que a gente mostrou agora foi simplesmente para ilustrar que os furos de lubrificação no virabrequim foram calculados com muita precisão, muito cuidado, para que dentro desse projeto, dessa perspectiva, que é um projeto bastante antigo, o motor fosse lubrificado da melhor forma possível, com a mínima quantidade de óleo e, mais importante, com o óleo que existisse na época. Tá? Então o Bob Hoover ele visualizou que o óleo pode circular pelo cabeçote com um volume muito maior para trocar calor. A gente hoje em dia visualiza que 7 décadas pelo menos entre a criação do motor e a gente ter a possibilidade de utilizar, é uma era geológica na questão do desenvolvimento dos lubrificantes. A gente tem muitas alternativas. E a grande pergunta, por que o Bob Hoover não mexeu aqui? O que será que passou pela cabeça dele? Na verdade, se você pegar um motor com um projeto mais moderno, normalmente você vai encontrar uma canaleta aqui, pelo menos uns 180 graus. É que agora a gente está falando de motor 4 cilindros em linha, tá? Mas se a gente fosse tratar de um boxer, você poderia ter uma canaleta no formato desse bolsão, permitindo a formação de um bolsão por 360 graus e literalmente pressurizando o colo da biela pelos 360 graus, o que seria muito mais conveniente. Tá? Dentro disso, qual outra alternativa que seria possível, que poderia existir? Você poderia aumentar esse furo da bronzina para aumentar a vazão de óleo.
Tá? E a gente vai mostrar que o próprio fabricante da bronzina teve essa ideia. Eu estou aqui com a bronzina do mancal número 3, que é essa que vem aqui na frente. E a gente vê um furinho com o mesmo diâmetro do mancal número 1 e com o mesmo bolsão, no mesmo tamanho angular, ou seja, mais ou menos os mesmos 90 graus. Ele tem um pouquinho menos de 90 graus. A gente deu uma arredondada para o raciocínio ali ficar um pouco mais claro, porque a gente não consegue tomar a medida de uma forma precisa. Mas aqui o fabricante ele vacilou, porque ele fez um furinho muito pequeno aqui. E no mancal central ele usou uma broca maior. Ele usou uma broca o dobro de diâmetro praticamente, tanto em cima quanto embaixo. E também, da mesma forma, ele colocou o ângulo, o tamanho angular do bolsão igual das outras duas bronzinas. Então foi uma falha do fabricante da bronzina. Não, por que ele já não aproveitou essa broca e fez naquelas duas ali? É uma coisa que a gente pode fazer e vai melhorar muito o fluxo. Será que não, Bianca? Acho que não. Em primeiro lugar, você pode fazer o que você quiser na sua bronzina, afinal ela é sua, o motor é seu. Tá? Mas por que o fabricante não fez isso? Porque a bronzina não era dele, ele só fabricou e ele ia te entregar. E ele precisaria entregar o melhor produto que desse a maior confiabilidade possível. Então ele colocou um furo pequeno aqui, nesse mancal, e ele colocou um furo pequeno nesse mancal. E o motivo agora é evidente. Esse mancal alimenta somente esse colo de biela. A mesma coisa para esse daqui, alimenta somente esse colo de biela. O mancal central, ele alimenta esses dois colos de biela. Então nessa hora você percebe, porque aqui o diâmetro é maior, porque você precisa ter uma vazão maior. Esse mancal, ele é mais guloso, ele é mais faminto? Não, mas esse furinho, sim, esse furinho aqui, ele vai drenar, teoricamente, o dobro de óleo do que esse daqui drenaria ou do que esse daqui drenaria. Afinal, esse daqui, ele tem que alimentar as duas bielas, apesar de que em ciclos alternados, enquanto uma estiver no ponto morto superior, a outra está no ponto morto superior, inferior, ele vai ter que alimentar as duas simultaneamente, porque o bolsão das 11 a 1 e das 4 a 7, ele vai passar por aqui ao mesmo tempo. Então abrir esse furo já não me pareceu uma ideia tão inteligente quanto num primeiro momento, quanto antes da gente entender que o suprimento de óleo aqui ele é cíclico, ele vai vir em etapas, tá? E esse daqui ele tem que alimentar dois mancais no lugar de um só. Então o que a gente pode fazer aqui especificamente? Se a gente tivesse muito ferramental ou tivesse como desenvolver alguma coisa, o que eu acho que seria bastante conveniente, uma canaleta aqui dentro para manter o furo de tomada de óleo aqui 100% do tempo recebendo pressão de óleo. Mas não dá para a gente fazer isso porque a gente já tem a canaleta externa, a canaleta que corre por trás da bronzina, que ela vai alimentar os dois furos. Aí a gente já vai entrar num outro detalhe do projeto original do motor. Por mais que a gente modifique, a gente está limitado ao projeto original do motor. Essa carcaça não é mais nas medidas originais, a gente já tem uma galeria de óleo bem mais generosa. Tá? E a mesma coisa vale para as bronzinas e para a própria qualidade do óleo que a gente vai usar. Mas a gente não sabe, por exemplo, se você estivesse usando uma bomba de óleo original, se seria realmente conveniente você ter 360 graus de pressão disponível aqui para o mancal. Então a gente está lidando, a gente está fazendo modificações, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar interpretar qual foi a limitação do projeto original. Eu vi outro dia um virabrequim SCAT, ele tinha uma pequena canaleta igual aquelas que a gente faz no rastrelo do eixo dos distribuidores, aqui, aqui e aqui. Então, enquanto ele não dava toda a pressão, porque a área da canaleta era bem menor do que a área do furinho, pelo menos ele tentava manter ali um residual de pressão, ou pelo menos um fluxo constante, se a biela precisasse, ou se existisse aqui uma pressão negativa, uma demanda por óleo. Essa talvez seria uma solução. Tonela, vou fazer mais furos aqui, eu vou aumentar esse furo. Você até pode aumentar o furo, é aquela coisa, a biela, a bronzina é sua. A questão é, adianta você só aumentar aqui? Será que você vai efetivamente aumentar a vazão de óleo aqui? Será que você vai facilitar a chegada de óleo aqui? Dificilmente, porque se você pegar somar a área desse furinho com a área desse furinho,
grosseiramente, é a área do furo da carcaça que abastece esse anel de óleo aqui. Bom, com tudo isso que a gente já mostrou, a gente esperou pegar uma falha na fabricação da bronzina, ou essa daqui que tinha um furo maior. A gente tentou ser esperto, queria furar essa daqui também, e a gente acabou percebendo que não faz muito sentido. O conjunto, o projeto original, ele está muito bem balanceado, tá? Inclusive o óleo vai para as bielas no momento que as bielas mais precisam. Então, como eu vou me propor a ir além do HVX? A verdade é que o Bob Hoover enxergava tudo isso que eu e a Bianca, a gente discutiu aí por mais de uma semana para fazer o vídeo. Ele enxergava naturalmente, por isso que em momento nenhum ele te propõe uma modificação radical em nenhum desses componentes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais do que as modificações do Bob Hoover, a gente vai pegar o conceito por trás disso, que é o que? Aumentar a vazão do óleo para você garantir uma lubrificação melhor e uma troca de calor melhor. Tá? Você não precisa de tanta pressão, você precisa de uma vazão maior. Então o que eu vou fazer aqui ou nas outras bronzinas? Quase nada. O que a gente vai fazer, a Bianca vai aproximar e eu vou mostrar. Esse daqui é o furinho que abastece o bolsão da bronzina. A única coisa que eu vou me sujeitar, ou que eu vou me propor a fazer para tentar melhorar o fluxo, é o que o Franzoni faz praticamente em qualquer oportunidade que ele tem. Toda oportunidade que ele tem, ele faz algo que ele chama de convite. E eu fiz já do outro lado e vou apresentar para vocês. Esse furinho ele já está com convite, que é um escariado, tá, com uma fresa ou alguma coisa assim, mais ou menos a 45 graus, que favorece o fluxo do óleo ou de qualquer fluido aí, de ar, se você tiver. É o mesmo princípio do blueprint que a gente usa nos cabeçotes, é o princípio aí do convite do Franzoni. Tá? Então exatamente a diferença que vocês viram desse daqui para o outro lado aqui, é o que eu vou fazer em toda e qualquer saída de óleo que eu tiver oportunidade nas bronzinas e também na saída de óleo das galerias da carcaça. Em resumo, minha proposta de além do HVX vai se basear em duas coisas: blueprint do sistema de lubrificação internamente, o que eu puder fazer dentro da bomba nas passagens, tirar alguma rebarba, eu vou, no suporte do filtro e assim por diante. E além disso eu vou ser bastante criterioso na escolha do óleo lubrificante. Então eu acho que entender, ou pelo menos visualizar o desenho original, o projeto original, faz a gente entender por que o Bob Hoover não foi além das modificações que ele fez. O que ele queria era vazão de óleo, era fluxo de óleo para refrigerar o motor, para deixar as temperaturas mais uniformes. A bomba, se você simplesmente ligar ela numa furadeira, no motor elétrico e deixar ela girando, ela vai deslocar um volume de fluido, um volume de óleo, de água, de gasolina, do que você quiser, um determinado volume que é proporcional à área o comprimento da engrenagem, o volume interno aqui da bomba e a rotação que você colocar. Então a pressão de saída aqui praticamente, teoricamente, seria até um pouco menos do que a pressão de entrada, porque você tem algumas perdas. O que acontece? Conforme você começa a restringir a saída da bomba, você começa a aumentar a pressão. Você aumenta a resistência, você aumenta a pressão do que você tiver aqui. Se você simplesmente fechar isso daqui, você vai ter a maior pressão do mundo. Aquele reloginho que você pode ter no painel do teu carro, ele está indicando a pressão de óleo, ou seja, o potencial que o óleo tem. Olha, eu estou aqui, se eu achar um lugar para lubrificar, eu vou, tá? Eu tenho toda essa pressão para lubrificar. A questão é que lubrificação vai um pouco além da questão da pressão. Depende do óleo, a quantidade de óleo certa, no lugar certo. E para você ter isso efetivamente eficiente, você tem que ter um fluxo constante e relativamente grande, para que você tenha a troca térmica, para que você mantenha as impurezas químicas ou físicas em suspensão. Então no momento que você libera um pouquinho a passagem aqui, você tem uma queda de pressão. Então um leigo, quando ele olha para o marcador de pressão do motor dele, se ele vê um negócio marcando 10 bar lá que dá 150 libras, ele fica todo contente. Se ele olha para um motor normal que está marcando 20 libras, ele acha que o motor está explodindo. O que a gente pode considerar
é que os dois podem ter, teoricamente, a mesma bomba. Um não está mandando óleo para lugar nenhum, está armazenando a pressão. Isso tem um custo energético muito grande. A bomba funcionando tem um custo energético muito grande. Se for água, menor o custo. Se for a vitamina da Bianca das 3h30 da tarde, o custo é altíssimo, porque é muito viscoso e tem que fazer muito esforço para deslocar o mesmo volume. Muito esforço que é roubado do motor, tá? Da própria engrenagem ali do comando de válvulas, no caso do Fusca, ou então do pequeno diafragma da Bianca. Então a lubrificação ideal é um equilíbrio entre o volume que você vai conseguir deslocar pelo sistema, tá? A resistência que você vai colocar, que vai determinar a pressão de óleo, que se você tiver um reloginho vai mostrar ali, mas por si só a pressão não lubrifica. O que vai lubrificar é a vazão, tá? Ou seja, você tem que ter um fluxo de óleo de uma maneira adequada, tá? Então agora a gente pode entrar naquela etapa: Tonelli, que óleo que você vai usar? Como que você vai fazer para escolher o óleo? Muito bem, eu tenho um histórico controverso com lubrificantes, tá? Quem acompanha o canal já assiste. E se você assistiu esse vídeo até agora, você já acompanha faz bastante tempo. Você não foi para o boteco no começo do vídeo e nem no começo dos outros vídeos. Então a questão aqui não é indicar o melhor óleo ou a marca de óleo. A questão é que o que eu posso fazer é indicar, pela minha experiência, ou por aquilo que eu leio, ou por aquilo que eu literalmente acredito, tá? Porque você não tem parâmetros, nem se você fosse um valeteiro lá, trabalhasse o dia inteiro trocando óleo, você não tem parâmetros para saber qual óleo é melhor ou qual é pior. Todos lubrificam, tá? Então simplesmente eu posso virar aqui e falar: bom, para esse motor, que é um motor especial, é o motor dos meus sonhos, eu vou usar o Braddock, tá? Porque é o óleo da minha escolha. Mais do que falar o óleo, a gente precisa assimilar o conceito. Eu quero... Quem me garante o volume? A bomba. A bomba a gente já tem, vai ser a bomba de entrada e saída. Quem me garante a resistência do óleo? A resistência, eu preciso de pressão, não muita. Eu preciso da pressão que seja um diferencial que indique o caminho, que olha, você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá com uma certa determinação, não com muita força, mas você tem que estar pronto para atender qualquer espaço que exista ali, sem consumo inútil de energia, tá? Isso eu li num fórum que chama thesamba.com, tá? Não tenho nem mais o link para colocar aí na descrição, mas ali talvez os caras repitam isso como simplesmente por repetir, como é muito comum nos fóruns aqui, mas eles acabaram citando um valor que particularmente eu acho bastante conveniente com motor quente. A cada 1000 RPM, 10 libras. 10 libras de pressão, ou 10 libras, é isso mesmo, ou 1 quilo, não, desculpa, agora me perdi, não, 10 libras, tá certo, desculpa, 10 libras a cada 1000 RPM, então marcha lenta, eles aceitam o motor a 10 libras a 6.000 RPM, tá, que se não explodir talvez ele chegue, 6.000 RPM, 60 libras, ou 4 quilos de pressão, tá certo, é isso mesmo, ou 4 quilos de pressão. Qualquer coisa acima disso, você está desperdiçando energia mecânica, apertando o óleo para o óleo não ir para lugar nenhum. O óleo está lá, ai meu Deus, entendeu? E não vai para lugar nenhum. Aqui você tem um fluxo legal de óleo e você tem uma pressão que ela é convincente para o óleo se deslocar. Claro, a gente monta o motor, a gente faz eventualmente o HVX ou não, ou você monta o motor original. A viscosidade do óleo é o que vai mudar a pressão. Então você leva o teu carro no zelão. Eu tenho um reloginho aqui, tá, eu estou com baixa pressão de óleo. O zelão vai lá e coloca óleo grosso. Aí a tua pressão vai lá e aumenta. Eu estou com muita pressão de óleo. O Tonela falou que muita pressão demais não é legal, eu quero diminuir minha pressão. O zelão vai lá e coloca um óleo mais fino. Então dentro desses parâmetros eu sempre usei, eu passei por todas as fases que eu acho que todo mundo que gosta de carro passou. No começo a indicação não era da minha época, claro, eu era pequeno. A indicação do óleo para o Fusca, está no manual do meu carro, é um óleo 30. Por que um óleo 30? Porque não existia multiviscoso, era o que tinha, era um óleo 30. Você ia colocar um óleo 30 e você ia ser feliz com aquilo, então o motor ia ser feliz. O manual chega ao ponto ainda de falar da marca que você quiser. Depois disso, vieram os multiviscosos, igual o Shell Super, que era famoso quando era moleque, 20, 40. Quando eu comecei a ter carro, tinha o
2050. E aí todo mundo meteu na cabeça que era o melhor óleo do planeta Terra para ser usado nos carros, mas todo mundo mesmo, eu inclusive usei muito, quando eu falo muito, por muitos anos, o 2050 sem pensar em absolutamente nada, tá? Pela tecnologia que evoluiu, pela facilidade que as petroquímicas têm de fabricar lubrificantes, eles perceberam que isso daqui gerava um arrasto tremendo no motor, tá? E mais do que isso, para um motor com uma tecnologia mais moderna, com as folgas menores e tem um compromisso melhor com a eficiência, eles começaram a baixar a viscosidade. E aí entra naquele negócio, fica mais leve, entre aspas, para a bomba deslocar, ele flui mais fácil, ele chega mais rápido aonde ele precisa, e hoje em dia a gente tem óleos até 0W20, por exemplo, tá? Até 0W20. Eu tenho usado aí há quase 10 anos com muito sucesso, um sucesso empírico, tá? O Rimola 15W40, que é um óleo que me atendeu e muito bem em toda a minha pequena frota aqui, sem dor de cabeça, descarbonizando muito bem o motor. Esse motor ele pode sim funcionar com 15W30, o meu poderia funcionar com 15W30, mas eu vou, desculpa, 15W40, mas eu vou tentar, tá? Tentar manter esse parâmetro de pressão aqui, e não menos do que isso, e também não muito mais, mas o meu propósito nesse motor, fazer todo o HVX completo, da forma que a gente já apresentou na série do motor do Mauro, e mais do que isso, se você quer respeitar alguma coisa no manual, às vezes é comum você ver o Zé Frizinho, não, eu vou colocar o óleo 40, primeiro que não é 40, no manual está o óleo 30, ah, você quer ver o manual? Peraí. Isso aqui não é comprado em feira de Zé Frizinho não, tá? Isso aqui veio dentro do porta-luva do carro. Eu comprei o carro numa época que isso daqui não era vendido separado, ele normalmente vinha com o carro, e o nosso veio com isso. Então, deixando toda a tecnologia dos aditivos de lado, a viscosidade 30, pelo menos em 1972, atendia o projeto original do Fusca. Depois disso eles passaram a indicar os multiviscosos que vieram, 2040, 2050 e assim por diante. Então, como eu tenho tido muito sucesso com o 15W40, eu pretendo para esse motor dar a primeira partida usando um 5W30, tá? E tentando manter dentro desse limite. Se eu tiver algum problema, se eu perceber que a pressão não está de acordo com mais ou menos esse parâmetro, porque o óleo vai estar muito fino e a vazão devido ao HVX vai estar muito grande, aí a gente faz um reajuste aí na escolha do óleo, coloca um óleo um pouquinho mais viscoso, um 10W40 ou alguma coisa assim. Tonela, você já usou o 5W30 no Fusca? Já. É maravilhoso, o motor fica solto. Mas eu já usei no vermelhinho por acho que uns 2 anos seguidos. Antes de eu começar a usar Rimola em todo mundo, ele usava só o 5W30. Claro, ele passou por todas as fases, né? Ele passou pelo 2050 e assim por diante. Aí eu parei no 5W30 e depois que eu comprei o balde de Rimola, todo mundo aproveita o balde de Rimola. Mas ficou muito bom, manteve a pressão de óleo e eu acredito, tá? Eu não tenho experiência, a gente vai fazer essa experiência juntos e compartilhar com vocês, que o 5W30 vai me atender. E particularmente ele eu acredito que vai ser suficiente porque a viscosidade é relativamente baixa, tá? 5W a viscosidade dele frio, ou seja, ele vai fluir muito rápido, ele vai conseguir tirar aquela película limite do começo do funcionamento do motor e já criar uma película espessa muito mais rápido. Mais do que isso, essa película espessa ela vai ser renovada muito mais rápido do que se eu usasse um 2040 ou um 2050, porque o óleo mais fino ele vai escoar mais rapidamente, mas a gente sempre tem uma tremenda bomba ali mandando óleo novo, filtrado e refrigerado. Então eu acredito, tá, hoje, antes de começar qualquer montagem no motor, eu acredito que a gente vai ter sucesso com o 5W30, tá? E aí fica ao seu critério a escolha da marca, a escolha do óleo que você vai usar. Isso daí, simplesmente eu estou compartilhando a minha experiência. Não quero que você use Rimola, não faço questão nenhuma, não vai mudar a minha vida, nem a vida da Bianca. Não quero que você use ou teste o 5W30 e simplesmente eu estou avisando, comunicando o óleo que a gente pretende usar nesse motor para que ele consiga
cumprir a função entre a água do que a Bianca toma e a vitamina que a Kátia vai trazer daqui meia hora pra gente, ou então que a massa da pizza do Leozinho ela esteja na densidade e na viscosidade perfeita para que o rolo não escape e pegue no mármore, e também para que ela não esteja muito fina e o rolo consiga encostar na pedra de mármore e cortar a massa no meio. Bom, em resumo é isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês, aos poucos de vocês que assistiram esse vídeo em particular. Esse vídeo não foi feito para todo mundo, esse vídeo foi feito especificamente, quase que em homenagem a todos aqueles que participaram ativamente da nossa pergunta, qual óleo que a gente usaria, porque foi muito gratificante para a gente perceber que as pessoas foram, na maioria, no 5W30, ou bem próximo disso, e mais do que isso, e participaram, e tiveram a iniciativa de escrever ali. Então, ainda que eu não possa ter agradecido individualmente para todos vocês que participaram, eu acho que um vídeo com esse conteúdo inédito, que são simples observações que a gente faz em cima do projeto original, baseado numa literatura séria, numa literatura de 40 anos, que a gente pode confiar, afinal os conceitos de lubrificação eles melhoraram pela tecnologia, pelos aditivos e tudo, mas as fórmulas continuam sendo as mesmas aí de praticamente um século. Então quero agradecer a todos vocês. Esse vídeo é dedicado a vocês, que eu considero o primeiro escalão aí que participa mais ativamente do canal. Bom, e para vocês que ficaram até o final, bom, Bianca, a gente vai usar bomba de óleo. Vamos finalizar, vamos dar um presente para essas pessoas, mesmo porque elas podem ir lá no Goliath Cloud e participar. A bomba, para finalizar nosso raciocínio, a bomba, no caso do Fuscati atual, no lugar dele pressurizar diretamente a metade da carcaça dos cilindros 3 e 4, ela manda o óleo para o filtro externo, que a gente tem de praticamente 1 litro de capacidade. O óleo é filtrado e volta. Aqui o óleo troca calor, irradia calor, tá? com a atmosfera, e volta para o motor e lubrifica o motor. A vantagem de usar esse sistema é que ele comporta literalmente 1 litro a mais de óleo. É muito conveniente para a gente, é a minha configuração preferida. Tá? A gente vai usar um óleo mais fino, tá? Que ele vai trocar calor mais rápido, o que não significa que ele vai aquecer mais rápido, porque se você tem um óleo muito grosso e ele fica vários ciclos ali, várias rotações no mancal tentando escapar, esse óleo esquenta e esquenta demais. Tá? Então o que acaba acontecendo com ele? Quando o óleo esquenta, ele acaba afinando e ele acaba escapando por um lugar, pelo espaço que ele deveria escapar. Então isso não tem como a gente quantificar dentro do motor, mas se o óleo no mancal, por exemplo, da biela, em algum momento ele superaquece, no momento que ele volta para o cárter, ele troca a temperatura com outro. Mas se você passar demais na temperatura, você acaba corrompendo ali a propriedade química do óleo. A gente não vai querer arriscar nosso motor, nem usando porcaria no cárter, e também não errando em nenhum dos dois extremos, nem no extremo de deixar o motor esquentar demais, porque afinal vai ser um motor um pouco maior, tá? E a gente vai acelerar um pouquinho, e também nem de ser preciosista, de falar, não, eu quero deixar meu motor gelado. Não, o óleo tem que trabalhar numa temperatura alta, em torno de 100 graus, para que ele flua bem, para que ele lubrifique bem o motor e para que ele consiga trocar calor com as peças. Então o que a gente vai fazer? Não, o que normalmente as pessoas fariam? As pessoas fariam isso daqui. Não, é depois do... Isso, tá certo. Viria aqui e aqui viria o radiador. Radiador. Bom, a boa notícia, a gente vai por um radiador da mesma forma que todo mundo faz. A questão é que eu sou muito amigo do Alfredo, que fabrica a válvula termostática. Então a gente incorpora o benefício de um controle de temperatura, e mesmo quando não existe a peça, a gente quer colocar um controle de temperatura. Não adianta nada eu pegar um dia que a temperatura esteja 10 graus, a temperatura ambiente esteja 10 graus, eu esteja andando devagar e meu radiador circule o tempo todo meu óleo, e o motor vai sempre trabalhar frio, nunca vai trabalhar na temperatura ideal. Por outro lado, se a gente está numa temperatura igual hoje, 32 graus, a gente precisa sim do radiador de óleo. Mas eu não vou entrar embaixo do carro quando está frio, desconectar o radiador ou conectar quando está frio. Para isso a gente tem uma solução muito elegante. Aqui na minha mão então a gente tem praticamente a peça que acho que é a grande surpresa inédita que a gente
não tinha apresentado ou comentado ainda, a gente tem uma válvula termostática para o óleo, para controlar a temperatura do óleo de uma forma muito mais precisa. Então basicamente aqui você tem o caminho que o óleo circularia o tempo todo, tá? Entra por aqui, se eu não me engano, e sai por aqui, e se o óleo passa de 80 graus, existe um dispositivo aqui que fecha essa passagem, aí o óleo é obrigado a circular daqui, vai para o radiador e volta por aqui. Então essa daqui é o que eu considero a cereja do bolo na nossa montagem, na nossa escolha de peças para o motor, porque aí você tem muito mais margem de segurança para escolher um óleo, para você não correr o risco de colocar um óleo no limite, igual a gente está colocando, um 5W30, pegar um dia muito quente e você quebrar o filme de óleo ali, quebrar a película. Isso não é nada interessante. Por outro lado, a gente não quer usar um óleo grosso, ou que não quebraria a película, mas que provavelmente judiaria do motor se ele tivesse numa temperatura muito baixa. Isso faz parte da lista do motor do Fuscati. Você pode entrar lá no Fuscanet, achar o código disso e colocar na lista do Goliath Cloud para concorrer no mês que vem no sorteio da alavanca. E a mesma coisa para o radiador de óleo. Você pode ir lá escolher o radiador de óleo que você acha que a gente vai usar. Não é nenhum radiador da NASA, não é nenhum radiador gigantesco, tá? Mas a gente vai usar um radiador nessa configuração. O restante da receita a gente vai aproveitar suporte de filtro que está lá, o filtro, claro, a gente vai usar um novo. A gente vai trocar as mangueiras, mas vai ter um sistema muito mais confiável, com um pouco mais de capacidade de óleo. E o mais importante, devolvendo o óleo para o motor numa temperatura um pouco mais previsível ou um pouco mais estabilizada. Bom, a gente finaliza o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado, Rodolfo, pela oportunidade de apresentar essas peças. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal e até o próximo.